nessa divisão, mas essa separação, pensar assim, mas eles partem juntos, né? Eles acabam dando adeus à Paraíba juntos. Eu queria falar também um pouquinho, Carlos, se você me permite, essa fala de Dayana das favelas, e Camila também tocou nisso. Lúcia Braga, na realidade, ela fez o que nós chamávamos na época, não é? Eu terminei Direito no finalzinho de 79, então Lúcia estava chegando em 92 já para a campanha de Wilson de governador, nós não nos conhecíamos ainda, e o certo é que quando o governo se instala, o governo de Wilson Braga, o que se falava muito aqui, sobretudo na Paraíba como um todo, mas sobretudo em João Pessoa, era que Lúcia Braga estava humanizando as favelas, e de fato estava. Então, houve uma humanização dessas favelas. As favelas, elas receberam calçamento, elas receberam algum serviço público, não é? Que não tinha naquela unidade, e Lúcia Braga viabilizava através da FUNSAT. Então, houve esse olhar para as favelas. É como se, na realidade, elas existiam e as pessoas não as viam. Então, eram realmente comunidades inteiras invisíveis. E é Lúcia Braga quem joga luz nesses lugares para mostrar à cidade que nós tínhamos várias favelas em João Pessoa, e também começou a humanizar as favelas, não é? Fazendo alguns reparos, manutenção, saneamento básico, uma coleta de lixo mais eficaz nas favelas. Ela recebeu muitas críticas, eu não sei se Daiane conseguiu constatar isso, mas as elites criticavam muito Lúcia. Aqui em João Pessoa, o número de favelas multiplicou porque Lúcia Braga está ajudando a multiplicação dessas favelas, quando exatamente o contrário, ela estava viabilizando uma vida com dignidade, ela estava dando qualidade de vida às pessoas mais humildes, os vulneráveis, humanizando essas moradias, essas habitações, né? Esses conglomerados habitacionais. Então, eu acredito que na sua pesquisa você deve ter encontrado, Daiane, em alguma oportunidade isso, né? Como Lúcia também sofreu esse preconceito em João Pessoa por parte das elites com relação a essa luta que ela dedicou a boa parte da sua vida. E, por fim, eu queria dizer, nós sempre dizemos assim, Lúcia Braga não está na política por conta de Wilson, claro, ela tem sua personalidade, ela tem seu valor, independente de Wilson, claro que o Wilson também ajudou, mas ela tem o seu valor por ela mesma. Mas eu agora queria fazer assim uma outra, digamos, análise. Nós, mulheres, independente de feminismo, machismo, dentro de uma sociologia pura, não é? De uma historicidade pura, vamos analisar se o Wilson Braga seria ou teria chegado onde chegou, feito tudo pela Paraíba como fez, ter chegado aos postos mais altos como chegou, se não tivesse ao lado dele uma mulher como Lúcia Braga. Então, a gente sempre fala, Lúcia, a esposa de Wilson. O Wilson, esposa de Lúcia também. Então, o Wilson seria também tudo isso? Não fora uma Lúcia Braga ao seu lado? Essa interrogação nós temos que colocar, sabe? E isso é uma coisa que a gente não pode deixar de considerar. E o fato deles terem sido unidos a vida inteira, marido e mulher, companheiros, mesmo ela com sua personalidade e tal, e dar-se a morte dos dois, assim, praticamente, não é, de uma forma bem próxima uma da outra, praticamente morreram juntos. Nós já estamos chegando ao final com o programa Impressões. Eu queria trazer as considerações finais dos nossos entrevistados. Eu queria começar com a deputada Camila Toscano. Primeiro, agradecer o convite, dizer que para mim é um prazer participar, né, cumprimentar todos que estão conosco, a historiadora, o Neto Tiago, que vem com o lado de família, e Nádia também, que é uma referência na política, na mulher da política paraibana. Nádia, também tenho em você uma referência, né, quando eu nem pensava em ingressar na vida pública e já analisava e via mulheres paraibanas, guerreiras, aguerridas, e você se inclui nela sem dúvida nenhuma.
Agradecer a oportunidade, né, de estar participando desse programa tão especial, onde nós estamos deixando claro quem era a mulher Lúcia Braga, não só a política, mas a mulher em si, como ela foi guerreira, como ela foi pioneira, imaginando aqui o quanto ela sofreu de preconceito, o quanto foi difícil para ela chegar e ser uma deputada constituinte. E isso orgulha muito as mulheres paraibanas, enaltecendo a característica dela de sempre inovar e buscar ajudar aqueles que mais precisam, entrando nas nossas favelas, olhando os que mais precisavam de carinho, de cuidado, que é o certo, que é o dever do poder público realmente olhar para essas pessoas com um olhar diferenciado, e ela nos trouxe essa questão de início. Enfim, é um prazer, uma honra fazer parte desse programa histórico que vai ficar aí para sempre, né? Todos, quando quiserem pesquisar um pouco do que foi Lúcia Braga, da história dela, do que ela representa para todos nós, vai ter um programa como esse, como referência, e para mim é uma honra, sem dúvida nenhuma, ter sido escolhida como representante da nossa Assembleia nesse programa, né? E, por fim, terminar enaltecendo. Para mim, ela é e sempre será uma referência de mulher na vida pública, é e sempre será uma referência de mulher que inovou, que quebrou todos os paradigmas, que enfrentou todos os preconceitos e que foi muito bem sucedida na sua vida. Então, ela se vai, mas a história dela fica para sempre, podem ter certeza disso. E daqui a 30, 40 anos, quando falarmos em mulher na política, como eu disse, falaremos sempre em Lúcia Braga, falaremos sempre na nossa deputada federal constituinte, que é o que foi, e foi com certeza ela que abriu as portas para que eu pudesse estar hoje aqui representando o povo paraibano na Assembleia Legislativa. Muito obrigado, deputada Camila. Um grande abraço. Eu queria passar agora para a Daiane, considerações finais. Agradeço o convite e demonstro a minha satisfação em previamente ter me interessado por essa trajetória tão rica, né? A Lúcia Braga no campo político. Tenho uma satisfação imensa em ter a minha dissertação que trabalha a trajetória dessa mulher pública no campo político, primeira deputada paraibana eleita, na ocasião, terceira mais votada, na eleição seguinte, deputada federal mais votada do Estado. Então, é uma satisfação ser a historiadora que teve o tino, né, aquele olhar que ela sentiu essa necessidade historiográfica de ir, de mergulhar nos arquivos, de encontrar vestígios da história dessa mulher pública, de escrever. Né? Então, minha dissertação está disponível. Gostaria muito que o Tiago lesse minha dissertação, está disponível no portal da UFPB. E trabalho também, continuo trabalhando com a Lúcia na tese de doutorado, que eu trabalho com primeiras damas em nível nacional. Chega na década de 80, eu com personalidades estaduais, e aí eu trabalho com a Lúcia Braga novamente. Então, é uma satisfação imensa preencher essa lacuna historiográfica e deixar também o quão senti, né, o quão foi forte a perda da Lúcia Braga e do Wilson. Quando eu soube da notícia, parecia que era alguém muito, muito próximo, de verdade. Muita gente me enviando a notícia, muita gente mesmo, porque eu convivi com Lúcia 2 anos da minha vida, dia e noite, assim, sem separar dela. Então, de fato, eu fiquei 2 dias muito estranhos, assim, eu senti demais. Então, eu deixo as condolências também à família e deixo minha satisfação em ter, em certo modo, sanado essa lacuna historiográfica que existia na história da Paraíba e na história nacional e que agora está preenchida porque Lúcia Braga está lá, sim. Tiago, queria agradecer a sua presença aqui também no programa Impressões. Bom, Edi, primeiramente eu que queria agradecer mais uma vez o convite, em seu nome, em nome de toda a equipe da TV Assembleia. Agradeço demais por participar desse programa especial, agora desta feita em homenagem à minha avó. Com relação ao que a senhora falou, doutora Nádia, sempre do apoio entre eles dois, né? Com certeza, é aquela história, por trás de um grande homem sempre há uma grande mulher. Então, acredito sim que se não fosse ela, meu avô também não teria chegado onde chegou. E ela vice-versa. Acredito que era uma parceria ali de mão dupla e que deu muito certo. Deu tanto certo, eles eram tão ligados que, assim, até a morte não conseguiu separá-los. Para quem não sabe, eles morreram sem saber da morte um do outro, né? Minha avó deu entrada primeiro no hospital, meu avô foi para o apartamento. Ele não ficou sabendo da morte dele quando ainda estava consciente. E no dia da morte dele,
ele, no dia da morte dela, perdão, ele teve uma piora no seu quadro e subiu para a UTI, onde passou mais um tempo na UTI e depois veio a falecer. Então, assim, a ligação deles eram tão fortes, tiveram uma vida tão juntas, dividiram vida profissional, vida pública, vida particular, família, eles eram tão unidos que nem a morte conseguiu separá-los. Então, eles não viveram o luto um do outro, né? Não souberam, assim, da tristeza de viver o luto um do outro. Então, eu acho que hoje eles estão juntos, estão num bom lugar. E, para mim, é uma honra participar de um programa como esse, uma honra de tê-los como exemplos de vida, de tê-los como avós, tê-los como pessoas que me inspiraram na minha vida profissional, na minha formação como pessoa. Então, para mim, é motivo de muito orgulho e honra tentar levar esse legado adiante. O programa Impressões fica por aqui. Nós agradecemos a sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá. Oportunidade de ser agentes do povo, realmente. De trabalhar as causas que a gente queria. E não como hoje. Hoje já vem, passa por um, passa por outro, passa por comissões. Lá a gente já trabalhava diretamente. Então era uma oportunidade de ser realmente um deputado federal. A Constituição deu essa chance. Jamais teremos outra chance dessa. De poder fazer a lei com autonomia. Então eu tenho muitas boas recordações da Assembleia Nacional Constituinte.